Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. Espero que todas tenham aproveitado muito essa semana com esse feriado prolongado, que tenha sido um tempo muito bom em família, de descanso, um cafezinho, um bom bolo na mesa. Bom, um feriado muito gostoso. É muito bom ter vocês por aqui. É bom estarmos juntas para mais uma sexta. É bom saber que nós estamos conectadas mesmo de longe, né? Deus tem sido bondoso para conosco. Hoje eu gostaria de ler para vocês uma carta que eu compartilhei alguns anos atrás com uma amiga muito querida. Eu tenho me lembrado muito dela esses dias, porque apesar de já ter se passado muito tempo desde que eu escrevi para ela, seu sofrimento ainda não acabou. E minha oração por ela continua sendo a mesma. Deus, guarda a fé da minha amiga, mesmo em meio a tanta dor. Não me lembro bem como aquele dia amanheceu, mas me lembro exatamente o que senti quando recebi a notícia de que a missionária irlandesa Pamela Jane Gray tinha sido brutalmente assassinada em sua própria casa no Rio de Janeiro. Como era isso possível? Ela havia me ensinado as histórias da Bíblia, havia me contado sobre nosso Deus e de como Ele é poderoso. Estávamos juntas todos os domingos na igreja. Ela havia deixado seu país para se dedicar à pregação do Evangelho no Brasil. Na época, eu não fazia muito as relações, mas hoje eu entendo o tamanho da sua renúncia. Ela estava ali, servindo em obediência ao Senhor, mas de uma maneira brutal e estúpida sua vida foi tirada. Como isso poderia ter acontecido? E as histórias de salvação que ela me ensinou? Eu me lembro de ver a tristeza e o desespero de alguns adultos. Na verdade, meu coração também ficou como o deles, muito triste. Até que o tio Zalmir, um senhor muito especial da minha igreja, e que eu amava, veio conversar comigo. Eu não me lembro exatamente como foi, mas ele me ensinou que a morte não era o fim, e sim o começo de uma vida com o nosso Deus. E que os sofrimentos dessa vida eram passageiros e não se comparavam com o que estava reservado para Pamela e para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Como para toda criança, onde os pensamentos são concretos, eu resolvi o problema. Tia Pamela está bem e feliz, pois ela voltou para casa. Apenas eu não consegui entender por que para os adultos a questão não era tão simples assim. Se o céu é um lugar maravilhoso, tia Pamela está bem, não precisamos mais sofrer. Eu era uma criança, eu entendo. Naquela época eu não conseguia entender, mas hoje é tudo muito claro. À medida que vamos crescendo, temos muita dificuldade de entender que Deus cuida de nós, apesar de nós e apesar das circunstâncias. Não que aqueles adultos não acreditassem nisso, mas hoje eu entendo o que estava acontecendo naquele momento. Enquanto criança, eu não conseguia perceber a complexidade de nossa alma, a complexidade das nossas emoções e o estrago que o pecado nos causou. O que antes era preto e branco, agora passou a ter uma infinidade de cores, deixando nossa vida com um desafio diário de confiança em Deus, de saber que Ele está cuidando de tudo, até das áreas mais cinzentas da nossa vida e no nosso coração. Amiga, eu estou te contando essa história porque eu sei que o seu coração não tem mais força para continuar a caminhada. Eu sei do seu amor pelo Senhor e a vontade de ser fiel a Ele. É bem verdade que durante esse tempo que temos orado juntas, confesso que minha fé também vacila e por vezes apenas eu oro. Senhor, não sei como orar, mas Tu sabes de todas as coisas. Como temos dificuldade de nos encontrar, resolvi escrever para você para te dizer: aguenta firme, amiga, não desista, ainda não chegamos em casa. Aguenta firme, mesmo que você tenha crescido e, como eu, a sua fé às vezes se perde nas nuances das cores do sofrimento. Mas Deus, o nosso Deus, está vendo tudo. O Salmo 33 diz isso. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. E nós precisamos crer na palavra do Senhor e não em nossas emoções. Crer que servimos um Deus que cuida, guarda e protege, ainda que os nossos olhos não enxerguem. Aguenta firme, amiga, mesmo que esteja demorando muito e a noite pareça interminável. Nosso rei não dorme e não chega atrasado. O Salmo 121 diz isso.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Não desista, mesmo que pareça que tudo está fora do controle e que a bruxa má do lado oeste chegou e devastou todo o nosso mundo, como nos filmes que assistíamos quando éramos crianças. A história não é bem assim. Temos um Senhor que controla todas as coisas, até o nosso sofrimento. Romanos 8:28 diz: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Amiga, não desista de ter um tempo a sós com o nosso Senhor. Não tem problema se você não tem mais força para orar, não tem mais palavras para dizer, não tem mais alegria de estar com Ele. Não se preocupe, amiga. Ele te criou e sabe tudo o que está passando em seu coração. Apenas se achegue a Ele, em silêncio mesmo, em meio à dor e às lágrimas no cantinho da sua sala, e fique a sós com o nosso Senhor. O Senhor ouvirá a tua oração e confortará o teu coração. Lamentações 3 nos diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles que os buscam. Não desista, amiga, mesmo que você se cobre porque acha que fez tudo errado e que poderia ter feito tudo diferente, mas não fez. Deus já te conhecia quando te chamou para ser filha dele. Ele sabia como era o nosso coração e mesmo assim ele nos chamou. Salmo 139 diz isso: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os meus dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando neles nenhum havia. Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, para que o nome dele seja glorificado, e no meio da caminhada vamos nos tornando mais parecidas com o nosso Rei. Para terminar, eu sei que, como eu, você desiste todos os dias. Não tem problema, amiga, porque nossa fé e a nossa salvação não estão baseadas em nós, mas no sacrifício de Cristo Jesus, que na cruz nos comprou com preço de sangue e nos lavou e nos selou com o seu Espírito Santo. Jesus Cristo sabe que desistimos todos os dias, nos rebelamos, nos desesperamos, mas temos a promessa que Ele é que sustenta a nossa fé. Por isso, continuamos crendo, caminhando e nos humilhando sob a sua poderosa mão. Diante de tudo isso, amiga, vamos continuar em oração, crendo que Deus tem o controle de toda a situação e o nome dele será glorificado através de nós. Como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Como aprendi ainda bem pequena, mas minha alma custa entender, nossa casa não é aqui. Somos peregrinas até que Ele venha. Com muito carinho, amiga. Não desista. Quantas verdades nós temos na palavra do Senhor, que temos um Deus que cuida, que guarda, que nos protege. Todos os dias nós precisamos lembrar o nosso coração das palavras de Jesus Cristo. Nesse mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que segurança, amigas, temos em Cristo. Nós que tivemos o nosso coração transformados por Jesus Cristo, podemos levar os nossos olhos aos céus e dizer: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha amiga ainda continua em intensa aflição, mas ainda continuamos crendo que Deus controla todo o sofrimento e que um dia o Senhor vai responder a nossa oração. Amigas, vamos ficando por aqui, apenas uma lembrança. Ontem vocês viram que nós não tivemos a live de Salmos. Nelson está em viagem para a África, junto com o pastor Ricardo, servindo ao Senhor, através do ministério que nós fazemos parte como missionários, o Prega a Palavra. Por isso, esse mês de outubro estão suspensas as lives de Salmos, mas em novembro voltamos
E aproveita então, tem uma playlist aqui com todos os salmos, nós já estamos no Salmo 30, com todos os salmos que foram estudados. Se você perdeu algum, essa é uma boa oportunidade para você colocar tudo em ordem. E por fim, se tem sido útil para você todo o conteúdo que nós temos deixado aqui de forma gratuita no De Frente Contexto, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com uma outra amiga. Assim você ajuda o nosso canal a entregar para mais pessoas um conteúdo de boa qualidade, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor. Até semana que vem, nos vemos na próxima sexta.